Glória a Deus, aleluia, boa noite, glória a Deus. Oi, tá bom hoje, setlist bom, né? Hoje é a terceira vez já do dia que eu vou elogiar. Ai, mas hoje que foi o que eu mais gostei, eu acho. Que botaram o Cassiane, né, Gede? Fica complicado. Começou a cantar Cassiane, o braço já arrepia sozinho, assim, ó, o braço já vai arrepiando. Ainda fizeram um negócio ali, jogaram diante do trono. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que nem sabe do que eu estou falando, né? Mas tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra, vamos que eu sou falador. Bem-vindo, boa noite para você que está em casa. Não esquece, né? Joga no grupo da família, o link do ao vivo, diz, Deus vai falar contigo. E sai fora, né? Põe na conta do pai aí que ele resolve as coisas aí. Dá joinha, dá curtida, comenta, curta, compartilha. Faz essas coisas aí que o pessoal do Nações Multimídia aí, eles, do Mídias aí, trabalha bastante, né? E fica feliz quando as coisas dão certo e mais pessoas são alcançadas. O tema de hoje é deixando de ser criança. Não sei como isso dá na sua mente, né? Se dá uma frase assim, quando a mulher fala para o marido, sabe quando a mulher fala para o marido? Deixa de ser criança. Não era assim, essa a intenção não era ser tão bruto assim, né? Até falando em marido e mulher, tá assim, ó. Já tem pouca vaga, me avisaram ali, mas a escola de casais está aberta a temporada, tá? Em fevereiro vai começar, depois não adianta chorar, porque daí perdeu. E eu fosse você, se é casado, né? Glória a Deus, aleluia. Te inscreve aí, fala com a secretaria e te inscreve na escola de casais. Gálatas, capítulo 4, vamos falar desse tema aí. Gálatas, capítulo 4, verso 1 a seguir. Diz assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Estão vendo aí que não tem nada a ver comigo esse título, né? Com o apóstolo Paulo aí. Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como filhos. E porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? O apóstolo Paulo é um homem que fundava igrejas, né? Ia fundando igrejas e plantando igrejas, e depois ele voltava para administrar a maturidade dos irmãos, né? E ele ia e voltava e visitava e depois escrevia cartas. E as cartas e o conteúdo do apóstolo Paulo sempre trabalham muito na maturidade do crente. Até porque, de alguma maneira, né, vinham os nenéns em Cristo, como ele mesmo fala, né, vinham os nenéns em Cristo, e depois ele vinha ensinando e trazendo mais maturidade para aqueles nossos irmãos, e aí, obviamente, coube ao Espírito Santo deixar essas cartas, esses escritos para nós como palavra do próprio Deus. Então, sempre quando a gente lê o apóstolo Paulo, aquilo que Paulo escreveu, sempre está imbuído de muita exortação, e uma exortação muito profunda ao nosso respeito, para que a gente caminhe em progressão a Deus, para que a gente caminhe em progressão a ser parecidos com Jesus, para que a gente cresça em maturidade. Especificamente aqui nesse capítulo, ele está falando
E está fazendo um paralelo e uma comparação, e é uma comparação assim bem dolorida para nós. Porque ele está contrapondo uma criança imatura, que não tem a idade adequada, e está dizendo que essa criança, mesmo sendo herdeira, mesmo sendo filha do dono, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, o caminhoneiro estava certo. Mesmo sendo dona de todas as coisas, ela não é diferente de um escravo. Isso aqui é muito impactante, porque de alguma maneira ela é filha, ela tem a herança, ela está envolvida, mas enquanto ela não amadurece, muito daquilo que ela experimenta na sua vida não é diferente daquilo que um escravo experimenta. E aí ele vai nos exortando ao decorrer desse capítulo a essa ideia de nós não voltarmos aos princípios básicos do mundo, à escravidão desses princípios, dessas ideias mundanas, dessas ideias religiosas mundanas que o mundo e o diabo trazem a nosso respeito. Para quê? Para trazer escravidão ao nosso coração. É importante ressaltar aqui, porque senão também às vezes, quem sabe, passa na sua mente e o seu coração fica confuso. Porque Jesus, ele disse para nós assim, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus e tal, e daqui a pouco, aquele que não se tornar como uma criança, né, se ele não se tornar como uma criança, e aí o irmão Neto vem ministrar, e aí ele diz, deixe de ser crianças, e aí o apóstolo Paulo está dizendo para nós, para deixarmos de ser crianças, e às vezes dá um tilt na nossa cabeça, porque Jesus está dizendo para a gente se tornar como crianças, e Paulo está dizendo para a gente deixar de ser criança. A despeito de o português ter poucas palavras para explicar muitas coisas, né, e que a palavra criança nos dois contextos são diferentes, elas são explicadas de uma maneira bem simples. A criança que Jesus está falando é a criança bem pequena, a criança, vamos dizer aí, até uns 5 anos de idade. É a criança que existe inocência no coração dela. É a criança que não calcula a moralidade, né, e o mal dentro do seu coração. Não há um discernimento no coração dela para calcular alguma ideia de maldade. Então, essa criança é aquela que é pura inocência. E é essa criança que é pura inocência que Jesus está nos dizendo que nós precisamos nos tornar, ou seja, nós precisamos nos tornar como crianças na inocência. E o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós não podemos ser como criança na imaturidade. Então imagine que no período de crescimento de uma criança, eu vou colocar uma data, mas isso não é nada científico nem bíblico, é só para que você tenha uma data de corte para o que você entenda. Digamos que até 5 anos a criança ainda trabalha com certa inocência. A partir dos 5 anos ela já começa a raciocinar e já começa a perceber algum tipo de maldade. Ela já começa a mentir, ela já começa a fazer algumas coisas, né? Já vira o adolescente, né? A partir dos 3 anos vira o adolescente infantil ali, né? Ela já começa a fazer algumas coisas que você percebe que por mais que você ache que ela é um anjinho, ela já começa a tramar algumas coisas. E aí parte da inocência para a imaturidade. A partir dos 5 anos, aí a criança começa a ser imatura mesmo. Aí há uma imaturidade. Uma ideia mesmo de que ela não compreende os contextos, não compreende as relações, não tem ainda a capacidade para ter as relações corretas e fazer tudo que precisa ser feito. E está tudo bem, porque é uma criança, né? E a gente deve tratar criança como criança. Quem não trata criança como criança vai acabar tratando adulto como criança. E aí desvirtua todas as relações que a gente possui. E as nossas relações são muito importantes, né? Porque os 2 mandamentos dizem respeito de relações. Ama a Deus e ama as pessoas. Para amar as pessoas eu preciso me relacionar. E preciso me relacionar bem. Então imagina que o apóstolo Paulo está contrapondo isso e está trazendo um contexto de criança que é a imaturidade. E está nos dizendo que a imaturidade do nosso coração não é muito diferente da escravidão. E imagina que no contexto cultural do apóstolo Paulo, que a gente não conhece escravidão. Mas no contexto cultural romano do apóstolo Paulo, dava para comprar escravo, vender escravo. Eles conheciam esse contexto mesmo. E o escravo, o que acontece? Não possuía vontades. Não fazia o que lhe dava na telha ou qualquer coisa, não tinha direitos a coisa alguma.
Ele era um escravo comprado ou vendido para fazer um determinado serviço. E era essa a vida dele. Né? Não existia alforria. Então ele está dizendo que a imaturidade de uma criança, ou a imaturidade do nosso coração, porque ele está falando conosco, nos faz parecer criança nas relações e nos faz não usufruir de tudo que Deus tem para nós. Então nós não vamos receber uma herança, nós já recebemos a herança de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados nas regiões celestiais. Ele diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Tudo é, ele diz, né, tudo é vosso, vós são de Cristo e Cristo é de Deus. Tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Tudo já é nosso, as coisas não vão ser nossas. Nós não vamos batalhar para ganhar alguma coisa, nós já ganhamos, a vitória já é nossa. Mas para que a vitória efetivamente seja nossa, nós precisamos do quê? De maturidade para desfrutar de uma herança que já é nossa. Existe um exemplo muito claro, né, que é o pai que tem um carro e tem um filho de 17 anos. E o pai diz, esse carro é teu, mas tu só vai dirigir esse carro quando você tirar a sua carteira. Mas o carro é meu, pai? Não, o carro é teu, tu pode até vender, mas dirigir tu não pode. Por quê? Porque você não tem a idade adequada, você não tem maturidade ainda para dirigir. Mas o carro é meu, pai? Não, o carro é teu. Mas você não pode desfrutar dele, porque não há maturidade. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a deixarmos de ser crianças. Só que às vezes essa busca por uma maturidade tem algumas confusões de conceitos e de coisas na nossa mente. Porque às vezes a gente confunde a inocência, que é a não consideração do mal, a não elaboração do mal. O inocente, ele não praticou o mal para que o outro, para que aconteça alguma coisa ruim com o outro. Por isso ele é inocente, certo? Ele não tramou alguma coisa para que o outro dê errado na vida dele. Sabe quando você bota a perna assim para o outro tropeçar? O inocente é, eu não botei a perna, porque eu não considerei o mal dentro de mim. Eu não fiz essa elaboração de mal. Eu sou inocente. Há uma inocência. Então o Senhor deseja que nós buscamos essa inocência. Mas às vezes a gente confunde a inocência com a ingenuidade. E a ingenuidade não é não considerar o mal, é não discernir o mal. É não perceber o mal, é não se atentar para o mal e para aquilo que está acontecendo. Mas, Neto, tá bom, legal, me explicasse, mas o que eu faço com isso? Tu vive? Porque em várias áreas da nossa vida, nós somos ingênuos, e queremos mostrar para Deus que na verdade nós éramos inocentes. Mas o Senhor, diz a Bíblia, Ele não toma o culpado por inocente. E ingenuidade é um pecado. Sabe quando você vai fazer um negócio? Eu vou usar um exemplo aqui. Você vai comprar um carro. Aí o mineiro não está aí, né? Não dá para falar, o Renatinho está aí, não sei. Aí tem uma canetinha, não sei se vocês já viram uma canetinha os irmãos sabem, né? Aquela canetinha que tu bota, que tu vê se a pintura se é pura massa ou se é pintura, se é original. Tu vai comprar um carro, primeiro tu vai perguntar para tua mulher, né? Porque se a tua mulher disser que não compra, irmão, já aborta tudo. Mas digamos que a tua mulher deixou tu ir comprar um carro. Ah, eu comprei um carro na inocência. Não, irmão, isso aí não é inocência. Na verdade tem uma palavra assim que eu vou falar bem baixinho, que é burrice. Mas eu vou chamar de ingenuidade. Ah, mas eu comprei e não vi. Não, tu não viu? Tu não percebeu? Tu não negociou? Tu não estava na conversa? Tu não analisou o que tu estava fazendo? Tu estava conversando com a pessoa e não analisasse? E aí, vamos continuar no exemplo do carro que é bom. E aí tu pega um carro, que é o famoso ungido, né? Tu bota dentro da garagem, ele ensopa de óleo a tua garagem. E aí tu fica ressentido do teu coração, tu fala assim, ele me enganou. Ele me enganou. Uma vez eu comprei um Uno, irmão, eu era bem ingênuo, tá? O primeiro carro que eu comprei, um Uno. E olha que o Uno é guerreiro, né? Mas eu comprei um Uno branco. Esse vai ficar guardado no meu coração o resto da vida.
E aí o cara que foi vender para mim falou assim, e era crente, e eu, ingênuo, fui acreditar em crente. Pega o código aí, irmão. Negócio é negócio, tá, irmão? Negócio é negócio. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Aí ele assim para mim, ó, Neto, carrinho filé. Falou filé, irmão. Só tá vazando retentor. Gente, eu nem sabia o que era retentor. Ele disse, não, tá vazando retentor, tu leva esse Uno ali no mecânico, 30 pilinha vai consertar. Olha a minha ingenuidade. Se fosse R$30 para consertar, por que ele não levou para consertar antes de vender para mim? Irmão, eu gastei R$1.500 e o mecânico não achou o vazamento do óleo. E depois, infelizmente, pequei e mandei para frente, né? Ô Jesus, me perdoa, Senhor. E vendi para um pastor, tá? Foi para um pastor ainda. Gente do céu, meu Deus, passado, ainda bem que o passado ficou para trás. Então, a minha ingenuidade, sabe? Aí eu vou chegar diante de Deus, vou falar assim, Senhor, me enganaram, fizeram isso. E o Senhor, né, que não sou eu, porque fosse eu ia te chamar da palavra com B, mas Ele não vai te chamar disso, mas Ele vai te dizer, meu filho, você foi ingênuo. E agora você está culpando as outras pessoas por causa da sua ingenuidade. E você está falando comigo como se a tua ingenuidade fosse inocência. Está entendendo? Então, às vezes, as coisas dão erradas na nossa vida por causa da nossa ingenuidade. E as nossas relações, elas não frutificam e elas não dão certo ou dão errado, ou acontecem coisas erradas, por causa da nossa ingenuidade que advém da nossa imaturidade. E a gente constrói maus relacionamentos e tem maus relacionamentos com as pessoas. E quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente bate na porta de Deus, porque daí deu tudo errado, eu preciso orar, e eu vou bater na porta de Deus com o coração achando que o Senhor vai consertar os problemas da minha ingenuidade, porque supostamente eu seria inocente da culpa. Tá bom, Neto, parece até que tu tá dando uma aula de educação moral e cívica e não de espiritualidade. O que isso tem a ver com a minha espiritualidade, aprender a comprar carro? Ou aprender a fazer qualquer coisa na minha vida? É porque, irmão, o amadurecimento espiritual não é possível sem o amadurecimento da tua vida como um todo. A maturidade da vida acompanha a maturidade espiritual. Não é possível eu ser maduro espiritual e manter más relações com as pessoas. Isso quer dizer que eu não vou errar, né? Não, eu vou. Meu Deus do céu. Eu nunca mais vou errar comprando um Uno, né, irmão? Mas outras coisas eu vou errar. Mas não por imaturidade, mas por falta de conhecimento. Por falta de, às vezes, realmente ter coisas que eu não detenho conhecimento e, às vezes, não fui prudente em pedir conselho para as pessoas e todas as outras coisas que envolvem isso. Tá bom, Neto? Mas o que isso tem a ver com a minha espiritualidade? Porque esse tipo de relação que você começa a manter com as pessoas, você vai querer manter com Deus. À medida que você se relaciona com as pessoas e acha que a sua ingenuidade é uma desculpa nessa relação e que ela deve ser compreendida pelas pessoas, você pensa assim, não, as pessoas devem compreender a minha ingenuidade. Não, ninguém tem que carregar a tua imaturidade nas costas, ninguém tem que carregar a minha imaturidade nas costas. A minha esposa não precisa carregar a minha imaturidade. É um fardo na vida dela a minha imaturidade. Todo momento que o Neto é imaturo, quem sofre é quem? É a Samara. Porque ela precisa carregar a minha imaturidade quando ela não foi feita para carregar a minha imaturidade. E quando nas relações humanas eu vou deixando que a imaturidade, a ingenuidade do meu coração molde essas relações e acredito que as pessoas é que têm que lidar com a minha imaturidade, como é que tu acha que eu vou conversar com Deus? Sabe que às vezes tem pessoas que você fala assim, olha,
Cuidado, tem que ter todo um jeitinho para lidar com a pessoa. Você vai fazendo assim com as mãos, ó. É um jeitinho para lidar. Não faz isso comigo, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não precisa, tá? Por favor, eu odiaria saber que alguém tem um jeitinho para lidar comigo. Ficaria muito triste. Porque se alguém tem que ter jeito para lidar comigo é porque eu sou imaturo. E quando você vai dando jeitinho na tua vida para lidar com as pessoas, porque se falar assim, ela é isso. Você está sendo educado? Está falando a verdade em amor? Você não está falando a verdade em amor, aí tem que corrigir aquilo que tu está fazendo. Porque se é verdade e em amor, está tudo certo. Se é verdade e não tem amor, não é verdade. E se é amor, é verdade. Então a gente precisa falar a verdade em amor. Mas tá bom. Aí você vai dando jeitinho para as pessoas nas suas relações. Não dê jeitinho. Não pode falar com ele assim, não pode falar assado. Aí quando você vai conversar com Deus, você pensa que Deus vai dar os jeitinhos dele para conversar contigo. E pensa que Deus vai ficar te ajeitando e te afagando nas tuas imaturidades. Mas Deus não vai. E isso vai causar muita frustração no nosso coração. Porque na nossa relação com Deus não cabe a imaturidade que às vezes a gente pensa que cabe. Cabe a inocência, cabe a falta de conhecimento, cabe. Mas a imaturidade nessa relação, ela não cabe, porque a gente não consegue fluir e não consegue compreender o que Deus já nos deu. Então, ao invés de sermos filhos que desfrutam de uma herança, nós somos crianças imaturas que não detêm a capacidade de desfrutar o que Deus tem para a nossa vida. E aí a gente olha outras pessoas desfrutando daquilo que Deus deu a elas e causa uma confusão no nosso coração. Do porquê outras pessoas conseguem desfrutar algumas coisas. E eu não estou falando de viagem para os Estados Unidos, não estou falando de viagem para a praia, não estou falando de dinheiro, de carro, de casa, não estou falando disso não, irmão, estou falando de vida. De satisfação, de alegria, de paz em qualquer situação. Eu estou falando das coisas que o dinheiro não pode comprar. De pessoas que experimentam coisas no seu coração e na sua vida, daquilo que o dinheiro não pode comprar. Porque coisas que o dinheiro pode comprar são bem baratas. Mas aí você percebe que existem irmãos que experimentam uma alegria, uma paz. Eles têm uma convicção do amor de Deus, eles cantam com uma força e você fala, puxa vida, será que eu estou todo errado que eu não consigo ter essa convicção? Não, é porque existem áreas de imaturidade no teu coração. Então, essas áreas, né, e esse jogo dentro da nossa alma criam dois ciclos. O primeiro é o ciclo do filho. O ciclo do filho começa na inocência. Essa inocência do coração dele, essa não elaboração do mal, essa pureza de coração, Davi diz no Salmo, né, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Esses dias eu mandei para um amigo, porque Davi diz, né, é tão interessante essas relações, aquele que empresta dinheiro para um amigo sem cobrar juros. Esse é o que vai habitar no santo monte de Deus. Esse aqui tem as mãos limpas, o coração puro, não é dado à vaidade. Esse começa aqui na inocência. E a inocência do coração dele gera o quê? Uma dependência de Deus. A inocência gera uma dependência. A imaturidade, irmão, que é o ciclo do escravo, a imaturidade vai gerar o quê? Uma independência. Voltamos para o Uno, que você já sabe o contexto. Imagine que eu diga assim para Deus, Senhor, por que você me permitiu comprar um Uno tão ruim? Quer dizer, eu já coloquei a culpa em Deus, né? Porque falar em permissão de Deus é tu estar querendo culpar Deus de alguma coisa, né? Senhor, por que tu me permitiu errar e comprar um Uno? Aí o Senhor precisa dizer, não, eu não permiti você errar. Você errou porque você é ingênuo, não pediu conselhos, não percebeu, não estudou, não viu, não achou. Você. Mas essa ideia da imaturidade, eu falo isso. Eu culpando Deus pelos problemas da minha vida, eu vou buscar um lugar onde Deus não está comandando a minha vida. Porque parece que Deus só dá problema para mim e não resolve os problemas que eu tenho.
aí eu vou para um lugar de independência. Ou seja, eu quero ser independente de Deus, porque eu supostamente era dependente e fiz algumas coisas erradas, e eu estou pensando, por que que Deus me deixou errar? Por que que o Senhor me deixou errar? Ou seja, eu transferi a culpa para Ele. Então, se o Senhor foi o Senhor que me deixou errar, eu vou buscar um lugar de independência. Eu quero ser independente de Deus. Eu quero buscar e tomar as minhas próprias decisões. E essa independência vai gerar no meu coração o quê? Uma escravidão. Por quê? Porque eu vou ficar escravo da minha própria vontade. Eu vou ficar escravo da minha própria vontade. Agora volta para o ciclo de filho. O filho começa na inocência, na não elaboração do mal, na pureza do coração, na boa intenção das relações. Irmão, as pessoas vão te enganar sim. E nem sempre você vai ser enganado pela tua ingenuidade. Sim, muitas pessoas são astutas e maldosas e vão te enganar sem você perceber. O mundo é assim, não tem problema. Mas ali você é indesculpável, porque tudo que estava ao seu encontro, você fez e garantiu que fosse feito, para que você não errasse. Essa inocência de coração vai gerar uma dependência de Deus. E essa dependência vai trazer o quê? Liberdade para o teu coração. Isso, irmão, não tem nada a ver com o que o mundo prega. O mundo não prega isso. A cultura, a música, o mundo não prega dependência de Deus. O mundo prega independência de Deus. Porque no mundo, aquilo que vai trazer liberdade é a independência. Mas na igreja e para Deus e para o reino de Deus, o que traz liberdade não é a independência, é a dependência. Então nós temos que cuidar muito com os nossos olhos e com os nossos ouvidos nos dias de hoje, porque há muita gente falando, diz o apóstolo Paulo já disse isso, né? Há muitas vozes no mundo. Há muita coisa sendo dita e muita coisa permeada por ideias, por novas doutrinas, por ventos de doutrinas, que de alguma maneira trazem ao teu coração a ideia de que você sendo independente é melhor. Mas o Pai não deseja a nossa independência como alguém que tem necessidades. Porque Deus, irmãos, ele é transcendente, né? Ele transcende esse mundo aqui. Logo, ele não precisa de nada desse mundo para se satisfazer. Deus já é satisfeito em si e na Trindade. Logo, quando a gente canta um louvor e quando a gente se alegra cantando um louvor para Deus, não é para satisfazer a Deus, é para trazer satisfação para a nossa alma. Isso diz respeito a nós, porque não é como se Deus precisasse ou tivesse algum tipo de necessidade. Então, quando Deus nos carrega para algum tipo de dependência dEle, Ele, na verdade, visa a nossa satisfação, não a satisfação dEle. Ele já é pronto. Irmão, Deus já é bem resolvido. Ele já é bem resolvido. Não, eu vou conversar com o neto, porque se eu não conversar com o neto, o meu dia não foi... Deus não precisa de mim, irmão. Deus não precisa. Mas Deus me deseja. Mas Deus não precisa de mim. Mas Ele me deseja. Deus não precisa de ti. Mas Ele tem um amor profundo pela tua vida, pela tua alma, pelo teu coração. E quando Ele te leva nesse ciclo de inocência e dependência, não é para Ele, é para o teu amor, é para a tua vida, é para a tua alegria, para a tua felicidade. Mas o diabo não suporta isso, por quê? Porque o diabo foi alguém imaturo que desejou independência de Deus. E o que o diabo encontrou? Escravidão. Imagina que o diabo pensou, na sua imaturidade, vou ser independente de Deus, exaltarei meu trono acima de Deus. E o que ele recebeu? Escravidão, porque o diabo é um escravo. E tudo que ele projeta ao nosso coração e ao coração do homem pecador é um tipo de escravidão. Então as pessoas do mundo e o mundo não podem compreender quando algum cristão diz-se dependente de Deus, completamente entregue e dependente de Deus.
Você imagina que Jesus era Deus, e era a palavra descrita, a palavra encarnada. Ele era o princípio e sobre ele todas as coisas e tudo que se fez está firmado sobre a própria vida de Cristo. Ele era cheio do Espírito Santo e andava no poder do Espírito Santo. Mas ele pensou assim, vou escolher os meus discípulos, o que eu faço? Sobe o morro e pergunta para o pai dele quais seriam os discípulos para serem escolhidos. Eu acho que chegou a umas 10 vezes lida. Provérbios, Eclesiastes, isso. Provérbios e Eclesiastes. E eu comecei a ler todo dia, na minha devoção, todo dia, acabava o livro, voltava, Comecei a amadurecer. Aí agora eu dei uma enjoada, vim para os evangelhos. Agora eu disse que eu preciso conhecer mais Jesus. O pastor Elton pregou, chorei um monte, eu falei assim, eu preciso conhecer mais Jesus. Aí vou para os evangelhos, aí começo a ler os evangelhos. Aí vou e volto, os 4 evangelhos, vou e volto. Daqui a pouco que eu conheci mais um pouquinho Jesus, eu penso, agora eu tenho que melhorar um pouquinho nos negócios, na vida, tenho que aprender a falar com as pessoas, tenho que aprender a postura das minhas relações. Volto para Provérbios. Não é que eu não leia o resto da Bíblia, tá, irmão? É só assim, uma coisinha assim, objetiva. Só que o Senhor, Ele não vai te forçar a pegar a tua cara no chão. A minha mãe dizia para mim assim, eu vou esfregar, que é onde a gente sujava alguma coisa, né? Eu vou esfregar tua cara nessa sujeira. Deus não faz isso aí. A mãe não fazia também, né? Ela só ameaçava, né, mãe? Te amo, mãe, beijo. Só ameaçava, não. As ameaças eram grandes, mas não estava tudo certo. Sabe que tu apanhava, mas nem doía, mas tu chorava para eles parar de bater? Nós precisamos de maturidade, irmão. E maturidade para viver a nossa vida completa. Não apenas nos negócios, não apenas na igreja, não apenas em casa, mas a nossa vida completa como um todo. Porque nós somos apenas um. E essa maturidade, quando vem à nossa vida, todas as nossas relações vão sendo amadurecidas. E as nossas relações com as pessoas sendo amadurecidas, nós vamos ter uma relação mais fluida com o próprio Deus. Porque nós vamos perceber que nós alojamos em Deus, nós desaguamos em Deus muitas coisas que, na verdade, a gente não precisava carregar, mas não precisava, assim, levar esse fardo. São frutos da nossa imaturidade em muitas coisas. Mas o que é, então, independência, Neto? Independência é buscar os interesses da sua própria vontade, desejando autossuficiência. Então, nessa jornada, nessa caminhada, como é que eu percebo que eu quero independência? Quando os meus interesses e aquilo que me interessa é o que está em primeiro lugar. Sabe quando você tem uma relação com uma pessoa, e aí pode ser casado, pode ser irmão, pode ser qualquer relação que você tem com uma pessoa. Aí você fala assim, vamos pescar? Mas a pessoa não gosta de pescar, tu ama pescar. Mas vamos pescar? Ela fala assim, ai não, muito chato. Mas a pessoa ama ir no cinema. Aí você fala assim, vamos no cinema? Ela diz, ai vamos. Quer dizer, o cinema contemplou o interesse dela, logo ela vai. Mas a pescaria não contemplou o interesse dela, logo ela não vai. Então o que é independência? Independência, irmão, é quando você quer contemplar os seus interesses e não se preocupa com os interesses das outras pessoas. Você quer só aquilo que é interessante para você, mas não aquilo que é interessante para outras pessoas. Logo, você não vai querer aquilo que é interessante para Deus, mas aquilo que é interessante para você, daquilo que Deus pode te dar. Então você vai dizer para Deus, Deus, contemple os meus interesses. E você vai achar coisas que aparentemente são boas e que são interesses seus. Ah, Senhor, eu quero isso é muito bom. Senhor, me dá um carro aqui que tenha 10 lugares. Para quê? Não, para me dar carona para os irmãos. É sério? Jogasse essa para Deus?
E aí tem um questionamento que um pastor que eu amo muito faz, que é quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós vamos orar a Deus, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e vamos orar a Deus, nós estamos preocupados em conhecer a vontade dEle para a nossa vida, ou nós estamos preocupados em dizer toda a nossa vontade para Ele? O que ocupa mais a tua oração? Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma roupa, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu quero ir para a Disney, que eu tô querendo ir para a Disney já também. Quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a gringa. Qualquer coisa. Menos pelo México, né? Que pelo México é ruim. Tá? Os coiotes lá não tá legal. Vai que o Trump ganha e aí vai dar problema para nós. Vamos legalzinho ali. E aí o Senhor já sabe a minha miríade de interesses. E eu me engano porque às vezes alguns desses interesses eu os dignifico. Senhor, mas assim, ó, se a minha empresa bombar, eu vou dar tanto dinheiro naquela igreja. Que isso, irmão? Mas gente... tua empresa bombar e ganhar um monte de dinheiro não tem nada a ver contigo, né? É só para dar dinheiro para a igreja. A independência do nosso coração, irmão. Independência do nosso coração, e nós queremos achar que nós vamos enganar a Deus e vamos enganar o nosso Pai que esquadrinha os nossos corações e sabe as motivações que nós nem sabemos do nosso coração. E a gente bota boas coisas para tapar buracos da nossa imaturidade. Às vezes é vontade de pegar, né, na igreja e pegar o DRE das empresas aí, para quem entende, né? E vamos ver se DRE mesmo. Se a bênção de Deus é mesmo para você distribuir para as pessoas. E quando vai ser essa distribuição para as pessoas? Ou as pessoas, no caso, são a tua própria família? Ai, ficou pesado. A imaturidade do nosso coração, irmão. A gente quer ser independente de Deus e quer conquistar Deus com um papinho, com historinhas, que se Ele fizer alguma coisa na nossa vida, aí a gente vai assim, olha, vai passar, vai ficar a semana inteira aqui na igreja, fazendo alguma coisa. Há uma relação insensata com Deus, uma relação insensata. Uma relação imatura. Ainda bem que o Senhor não leva em conta a nossa imaturidade, senão nós estava tudo morto. Se o Senhor levasse em conta a imaturidade da nossa alma ao se relacionar com Ele, o que sobraria de nós? O que sobraria do nosso coração? Então, quando eu penso só nos meus interesses, é porque eu quero ser independente de Deus. Eu me acho autossuficiente, acredito que os meus interesses estão em primeiro lugar. Jesus no poço, né, a canção tão linda aí que a gente cantou, canção maravilhosa. Jesus no poço, os discípulos almoçaram, e a mulher estava com o cântaro d'água na hora do meio-dia. E aí eles chegam e falam: Jesus, tu almoçou? E aí Jesus: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Era a profunda dependência da suficiência do próprio Deus. Então, irmão, nós não somos suficientes uns aos outros. Irmão, você não é suficiente. Eu não sou suficiente. Você não é suficiente para mim, eu não sou para você. Você não é suficiente para sua esposa, ela não é para você. Todos nós temos uma insuficiência nascida conosco do próprio Deus. Ele é suficiente para nós. E Ele é suficiente a despeito de qualquer coisa. Então, se nós só tivéssemos Deus e não tivéssemos comida, já estaríamos satisfeitos. Mesmo sem comer, já há satisfação em Deus. Mas vai morrer, né? Tu vai morrer e vai estar com Deus. É o suficiente. Mas nós não somos suficientes e nós não somos autossuficientes.
Então a imaturidade nos leva a uma independência, e essa independência acredita, busca os próprios interesses e a sua autossuficiência. Como se você fizesse algumas coisas, essas algumas coisas trariam a satisfação que só Deus pode te trazer. A dependência, por outro lado, irmãos, busca os interesses da vontade de Deus, negando a sua suficiência, compreendendo que eu não sou suficiente. E quando eu estiver angustiado, entristecido, depressivo, ansioso, eu vou orar a Deus e falar: Deus, eu não sou suficiente. O meu coração está chorando, eu estou depressivo, eu estou angustiado. Mas eu sei que você é suficiente para o meu coração. E aí a oportunidade do Senhor trazer a sua suficiência, na dependência dEle. O que é liberdade, então? Liberdade é controlar a própria vontade. Escravidão é ser controlado por ela. Essa independência vai virar você ser escravo. Eu já citei 3 vezes, 2 vezes, vou citar de novo o exemplo do fumante que foi contrariar o pastor, né, do beberrão, que foi contrariar o pastor e disse: pastor, eu sou livre, porque olha aqui, eu posso fumar e posso beber. E o pastor falou para ele: se você é livre, então para de fumar e para de beber agora. Mas aí ele não conseguia, porque era um escravo dos seus vícios. Então não há liberdade na independência do nosso coração. Não é buscando independência que nós vamos encontrar liberdade. Ao contrário, nós vamos ser escravos de nós mesmos. Mas na dependência de Deus é onde nós vamos achar a nossa liberdade. Onde nós vamos perceber que o Espírito Santo em nós e os frutos desse Espírito em nós conseguem domar até o mais nervoso que tem. Até os nossos defeitos mais problemáticos vão sendo domados pelo Espírito. Porque a dependência traz esse controle para nós. E controlar essas coisas vai nos dando o que? A verdadeira liberdade. Eu brinquei antes, nações, please, come here. Eu brinquei antes que eu era escravo do doce. A escravo não é a dependência, é escravo, porque a gente almoça e dá aquela vontade de comer um docinho. É difícil, irmão. Tenho orado, consultado, falado com o médico. Só que eu corri da nutricionista, porque a nutricionista falou para mim assim: a hora que der vontade de comer chocolate, tu toma água. Ô, irmã. Irmã. Já tomei 3 litros de água hoje, irmã, e a vontade de comer chocolate não passou, irmã, me ajuda. E tu pensa que eu não oro para Deus? E não falo assim: Pai, me ajuda, eu preciso emagrecer? Pregar cansa demais, chega segunda-feira eu estou morto? Me ajuda, que eu vou morrer? Chega na 3ª pregação, já estou pedindo água. É uma relação, irmão. É uma relação onde o Senhor quer nos livrar de todas as nossas escravidões, inclusive de comer doce. Mas isso é químico, Neto. Poxa, eu sei que é químico. Sabe quem que fez a química? Mas isso é hormonal, Neto. Sabe quem fez os hormônios? Mas isso são traumas, Neto. Sabe quem liberta de traumas? Mas Deus usa os médicos. Não, sim, vamos no médico também. Fique de pé. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos mais influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça.
O Senhor deseja trazer maturidade à sua igreja. O Senhor deseja homens e mulheres maduros, conscientes de quem são, conscientes daquilo que têm, da herança que possuem, das bênçãos que já desfrutam, para que a gente possa se relacionar com o mundo, não com quem pede alguma coisa, mas como quem tem alguma coisa a oferecer. Aquela mulher samaritana pensou que tinha alguma coisa para oferecer a Jesus e não percebeu que Ele é quem tinha alguma coisa a oferecer a ela, porque era um homem maduro, era um filho maduro, um homem de Deus maduro, um filho maduro, alguém que deixou as coisas de criança, alguém que aos 13 anos, aos 12 anos estava ensinando os mestres da lei, alguém que não era mais movido por leite. Irmãos, eu temo por vós, porque vocês ainda precisam de leite, não dá para dar comida sólida. O Senhor chama a sua igreja para um estado de maturidade, para um estado onde nós encontramos Jesus e somos verdadeiramente parecidos com Ele, para que nós cresçamos e possamos viver nessa terra desfrutando de tudo que Ele tem, não deixando o diabo cegar os nossos olhos e não perceber tudo que já está disponível. Feche os teus olhos. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos. O Espírito Santo te visita agora. Agora, nesse momento, o Espírito Santo chacoalha o teu coração, esquadrinha a tua alma. O Espírito Santo esquadrinha o teu coração, a tua alma, as tuas imaturidades mais profundas, as tuas áreas de escravidão, as áreas do teu coração que ainda não são bem firmadas, que ainda não possuem a herança dos céus, que ainda são influenciadas. O Senhor te visita nesse momento. O Senhor te visita. O Senhor traz um bálsamo, um renovo. O Senhor ergue os teus ombros, o Senhor ergue os teus olhos. O Senhor tira toda a intimidação do teu coração, todas as relações que você mantém em algum tipo de escravidão, relações baseadas no medo, no autoritarismo. O Senhor te liberta. Em sua família, o seu sangue me comprou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mapa, eu passar por ele. Aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A liberdade vindo da sua vida. A liberdade vindo para a sua vida.
Liberdade vindo ao seu coração. Liberdade do jugo. Jesus, leva o teu jugo, leva o teu fardo. Ele traz leveza para a tua vida. Ele traz leveza para a tua vida. Ele te liberta das tuas angústias, dos teus traumas, dos teus medos. Ele purifica as tuas relações. O Senhor tem liberdade para ti, meu irmão. O Senhor tem vida leve para ti. Não é que você não vai mais sofrer, não é que você não vai ter mais dificuldades, mas há um fardo leve para a tua vida. Há um fardo leve para a tua alma, há uma libertação para o teu coração. Tem pessoas que andam intimidadas, tem pessoas que chegam a lugares e elas são intimidadas. Em ambientes que você não se sente bem, porque parece que você é inútil, é incapaz, mas o Senhor te liberta dessas incapacidades. O Senhor ergue os teus olhos para andar firme, com os ombros levantados, para olhar todas as pessoas, não como se estivesse olhando por cima, mas não como se estivesse olhando por baixo. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos homens e mulheres maduros, filhos de Deus. Tudo é nosso. Tudo já é nosso. Deus já nos deu todas as coisas. Deus já é dono de tudo e já nos deu todas as coisas. Nós não estamos andando nem correndo como se buscássemos algo que nós já não soubéssemos o que é. Essa corrida já está ganha, nós já ganhamos, já vencemos. Tem alguém aqui essa noite nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que deseja experimentar essa leveza, essa liberdade, essa dependência? Existe alguém aqui que deseja essa dependência, essa liberdade? Existe mais alguém? Levanta sua mão, vem aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Existe mais alguém que deseja vir aqui na frente, declarar a sua dependência ao Senhor? Existe mais alguém que deseja vir aqui na frente e declarar a sua dependência ao Senhor para encontrar liberdade? É a sua oportunidade agora, vir aqui na frente. O Senhor não te força, mas Ele te chama. O Senhor não nos força a uma dependência, mas Ele nos chama a um lugar de dependência. O Senhor não nos força a dependência, mas Ele nos chama com palavras de amor, com graça. Ele nos chama a um lugar de dependência. Erga as suas mãos para cá, igreja. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Tamires no livro da vida. Renova o coração dela, Senhor, e que ela ache um lugar de dependência, onde ela encontre uma liberdade, Senhor, que ela nunca experimentou. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Pedro no livro da vida, Senhor. Que ele ache um lugar em Ti, Senhor, de dependência. Experimente, Senhor, a Tua liberdade em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Vitória no livro da vida. Que ela encontre, Senhor, a Tua presença, a Tua graça e o Teu amor, em um lugar onde ela deixe os fardos dela, Senhor, para Te encontrar. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Vinícius no livro da vida, Senhor. Que ele Te encontre a Tua presença, o Teu amor, Senhor. Experimente de algo que ele nunca experimentou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba um abraço da igreja. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Aleluia. Deus. Faz assim com as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, Senhor, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Senhor, esquadrinhe os corações, Senhor. Os lugares de imaturidade, os lugares onde há escravidão e imaturidade. E que o Teu Espírito gracioso, amoroso, Senhor, aprofunde a nossa alma e nos liberte, Senhor, das nossas escravidões. Para que cada um dos meus irmãos, Senhor, possa usufruir, aproveitar das abundâncias e das bênçãos que há em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.